Beleza, testando, 1, 2, 3, testando, 1, 2, 3. Olá, pessoal, tudo bom? Joinha. Todos ok. Deixa eu ver se aqui está aqui. Tudo certo. Bom, Gato, como é que você está? Fala, Domingos. Tá, paz. Isso aqui está aqui. Tá me ouvindo bem? Eu não te ouço, mas então, o microfone está desligado. Tudo bem. Agora, Agora sim. Tranquilo. meu microfone aqui tá meio ruim, tá com cheiro de pó. Ah, mas está tudo certo. Deixa eu trocar meus fones aqui. Eu tô conectado no celular também, porque se der alguma zebra, a gente tem aqui os dois, o celular entra. Fala, meu amigo Domingos, como é que você está? Seu microfone está desligado, Domingos. Agora, estou feliz que eu estou lhe vendo. Também, meu caro. Tudo bem contigo? Você sempre ativo. A gente vai se Parabéns. virando, né? Parabéns. Vai vendo o Isso, que a gente consegue. isso é uma fonte inspiradora, não esqueça disso. Muito obrigado. A gente Tem visto nosso tenta. amigo, tem visto nosso amigo Antiógenes? Uhum. Seu, o quê? Desculpa, não entendi. Tem visto Antiógenes? Eu tenho falado com ele, falei com ele hoje ainda, trocamos umas mensagens aí de uma informação. Mas tá lutando aí também, tá trabalhando bastante. Daqui a pouco talvez daqui a pouco ele apareça, não sei. Legal, legal. Eu mandei para a turma toda, né? Então vamos ver se o pessoal se inscreveu aí e recebeu o link. Daqui a pouco começa a turma Tá entrar bom. aí. Estou esperando o João Cunha também, que já deve estar chegando. Fica tranquilo. Se organiza aí que eu vou ficar aqui em stand-by, tá bom? Um abraço. Perfeito, um abraço. Um abraço. Meu amigo Jefferson, boa noite. Bom, seja bem-vindo aí. O que eu faço aqui? Eu tive um problema no meu computador e eu estou em outro computador e no celular ao mesmo tempo e um terceiro ali de stand-by, que se der problema, corre para lá. Mostrar todos. Boa noite, pô. Fala, Guto, tudo bom? Boa noite. Gordo, você tá em dois? Eu estou em 3. Não, estou em 2. Mas eu preciso tirar a câmera desse outro aqui, que eu não sei como é que eu tiro. Deixa eu ver. Ué. Eu estou em 2, mas só está uma câmera, né? Né, sabe o que acontece? Eu estou no celular porque aqui deu uns
os ameaços de chuva, e aqui, quando cai uns Aqui temporal, também. desliga tudo. Então, eu falei, se der alguma zebra, eu tenho o celular para acompanhar, para falar com o pessoal, né? Então, por isso que eu estou com os dois. Nem fala. Aqui está armando uma chuva que caiu o mundo. Né? Salto tem um detalhe que é o seguinte, né? Desde as 3 e pouco da tarde, eu estava em Indaiatuba, vim para cá, tava tudo preto. Eu falei, vai cair o mundo aqui. E aí cheguei, aí faz barulho, e vem para lá, e vem para cá, e as nuvens vão para lá, e vem para cá. Aí deu umas 5 horas da tarde, caiu uma meia dúzia de gota de água, até agora não caiu. Eu espero que não caia agora, porque o João está vindo da escola. Então, Semana passada eu estava na John Deere ali, ao lado do uhum, aeroporto. sei onde é. 5 horas na hora de sair, cara, empretejou tudo. É, Aí eu falei, bom, vou enfrentar, né? A mulher falou, fica aí um pouco. Eu falei, não. Cara, foi sair de Campinas, deu uma melhorada. A nuvem estava em cima de Campinas. tá, é assim mesmo. Esses dias eu vim de São Paulo, assim, aí falava, "Não, vai cair. Aqui está caindo o mundo." Eu falei, São Paulo não tinha caído uma gota Né? d'água, vai vir pegar aqui e Em tudo. compensação, de manhã, a hora que eu fui, foi chovendo daqui até a entrada da Anhanguera. Aí entrou em Anhanguera, parou a chuva. É assim mesmo. Ah, entender. Não dá para entender. Aí vamos que vamos. Tranquilo. Eu até, por conta dessa história da chuva, tudo, o que que eu fiz? Eu coloquei para gravar na nuvem, né? Porque se cai no meio Hum, do caminho no computador, você não tem como, eu perco toda a palestra. Então, botei na nuvem para pelo menos na nuvem. Se cair, eu continuo no celular e eu estou conectado nas duas mesmas contas, eu consigo assumir o outro pelo celular e entrando. Mas não dá 5 minutinhos, eu só preciso passar um vídeo aqui. Deixa eu ver aqui. Eu coloquei ele. Puxa, tem que passar um vídeo do CRE. já está gravando? Tá gravando. Tá desde a hora que eu abri a sala. Já tem que ser comportado. É. A turma vai chegar, né? Porque eu mandei os links pelo e-mail, mas só numa hora e meia. Então, 7 horas e 1 minuto. Online a gente começa no horário, ou um pouquinho, quase no horário, né? Então, vou começar aqui, vou passar dois vídeos, mas primeiro dar as boas-vindas a todos os que já chegaram. Para quem não me conhece, eu sou Edson Martinho, estou como presidente da Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Salto, e hoje o bate-papo, apesar de ter amigos da Abracopel, e o João Cunha também ser da Abracopel, o bate-papo hoje é pela Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Salto, com o apoio do CREA São Paulo. Então, a gente começa aqui o nosso papo, e eu vou passar
dois vídeos aqui para a gente começar. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Colocar a apresentação. Eu espero que vocês. Vocês estão vendo o vídeo, tá, né? Tá, João? Vídeo não. Está Uma tela. parado assim, o que é ART e está parado. Isso, Uma tela amarela. tá parado, mas é isso mesmo. Vou começar agora, então. Ah, tá bom. Isso. Agora sim. Já estamos vendo. Não tem som? Não tá? Não Não. tá com som? Então, peraí que eu já sei o que que é. Preciso parar o compartilhamento. Deixa eu parar aqui. Eu esqueço desse detalhe. Fala, Jefferson, tudo bom? Como é que você está? Opa, fala Edson, tranquilo? Tudo jóia. Eu estou aqui apanhando um pouquinho, mas chego lá. Calma aí. Boa noite a todos aí, como é que Share, estão? Noite. share sound. Aqui. Aqui. Isso. Agora vai. É que eu tenho que compartilhar o som do computador também, senão eu esqueço. Não esquece dele. Ok. Vamos lá. O que é a ART? Beleza, Gordão. Ação de Responsabilidade Técnica, ART, é um documento oficial emitido pelo CREA e indispensável para o exercício profissional da engenharia, agronomia e geociências. A ART certifica quem são os responsáveis pela execução de trabalhos das áreas tecnológicas. Para a segurança de todos, a ART garante que obras e projetos técnicos sejam conduzidos por profissionais habilitados. Além disso, a ART valoriza a atuação profissional, registra sua autoria, resguarda o contratante e o contratado e permite constituir o acervo técnico. Um histórico da atuação do profissional, que tem grande valor no mercado de trabalho. A ART é essencial para a segurança de todos, principalmente da sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. Às vezes, o trabalho pode ficar extremamente complicado, a não ser que você use a Monday.com. Tem mais um aqui. O que faz o CREA São Paulo? O CREA São Paulo é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, uma autarquia federal e o maior conselho profissional da América Latina, ao lado das instituições de ensino que capacitam e das entidades de classe que defendem os direitos trabalhistas e promovem ações de valorização. O papel do Conselho é registrar, habilitar e fiscalizar o exercício de profissionais da engenharia, agronomia e geociências no âmbito paulista. Com isso, o CREA São Paulo impede que leigos ou indivíduos não habilitados exerçam atividades exclusivas de profissionais da área tecnológica, garantindo a segurança de toda a sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. Perfeito. Então, informações dadas. A gente segue agora. Dando as boas-vindas de novo ao pessoal que chegou depois. Eu vou admitindo o pessoal a partir do que vão chegando. E eu vou transferir a palavra ao meu amigo João Cunha, que vai começar o nosso bate-papo aí, já agradecendo a todos que estão por aqui. André, Cícero, Domingos, já falei com ele, o Jefferson, já também falei, o Jefinho, também daqui de Salto, José Abrantes, o Matheus Pacheco, o Odeir, o Gaioto e o Silmar Ferreira. Sejam bem-vindos. João Cunha, meu caro, a casa é sua, se apresente quem você é. Bom, João Cunha, engenheiro eletricista, diretor técnico da Bracopel, membro de comissões de estudo da BNT, 5410 e 14089, por aí. Vamos acertar
o formato da coisa agora no início. Acho que você tem uma apresentação, né? Eu sempre prefiro, Edson, Uhum. e quem tem dúvida já discute e não deixar para o final. Legal. Então, nós vamos fazer Por assim, ó, quê? vamos combinar uma coisa. Porque Como eu tô... sai do contexto, Sim, sim. o cara fica com a dúvida, o trem vai lá para frente. Não, perfeito. Eu Então, prefiro, o Zoom isso. permite essa coisa, uma coisa Sim, mais informal. sim. Então, eu vou combinar com o pessoal da seguinte Isso, forma. Se quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, ou levanta a mão, né? Tem lá a forma de fazer a isso. levantadinha de mão, ou abre o microfone, porque eu vou estar olhando aqui, eu consigo ver, e aí eu faço uma parada, todos estão entrando com o microfone fechado. Então, eu faço uma Tá. parada, te interrompo, e aí, Isso, João, o pessoal tem uma pergunta aqui, vamos lá, isso. entendeu? E Beleza, aí, se beleza. tiver alguma coisa, ou se quiser, coloca no chat também, e aí eu paro Não, ele e eu faço. Então, prefiro que são você 3 formas. interrompa, sabe por quê? Não, Quando é que estou eles. falando aqui, eu Não. esqueço o chat, esqueço tudo. Não, então, mas aí eles colocam no chat e eu te interrompo, porque aí eu vou Isso, estar você me monitorando. interrompe e aí o pessoal pergunta. Legal, Beleza? combinadíssimo. Então, vamos nessa. Pode ser assim, né? Pode ser. Acho que Que tranquilo, fica que assim a mais. gente vai. Eu acho que fica mais organizada a coisa. Com certeza. Vamos lá. Bora lá. Eu vou ficar aqui com o microfone desligado e com o meu. Assim que eu achar meu microfone. Aqui. E o meu vídeo também, mas Isso, estarei aqui quietinho. tá. Cara, eu vou refazer Tá aparecendo, sim. a minha forma aqui, tá? Não, vou deixar isso assim mesmo. Espera aí. Se por acaso vocês verem que eu dou uma olhadinha para cá, porque o monitor está aqui, Uhum. então às vezes eu dou uma olhadinha aqui. Eu consigo Beleza. ver um pouco mais o pessoal aí, e aí, Vamos se lá. eu tiver. Bom, então, o Edson pediu para mim vir falar um pouquinho sobre as instalações elétricas de canteiro de obra. É, de uma certa forma, eu estou envolvido com esse assunto desde, eu acho que 97 ou 98, viu? Alguma coisa assim. Por quê? Porque já existia uma norma EC, já existia uma norma internacional sobre canteiro de obra. Eu trabalhava numa universidade é, no, no, nessa época, no escritório de engenharia, onde a gente estava construindo um campus universitário. Eu dava aula também, por 1 ou 2 anos, eu fiquei sem dar aula, mas a maior parte do tempo eu dava aula. Então, a gente começou a implantar, inclusive DR no canteiro de obra, tudo. Foi uma luta, não foi muito fácil, não. Implantamos quadros de distribuição para canteiro de obra, vocês vão ver aí, chamado CCO, Conjunto para Canteiro de Obra. Isso tudo nós estamos falando no final da década de 90. E aí eu apresentei um trabalho no ENE, no Encontro Nacional de Instalações Elétricas, exatamente sobre a norma de canteiro de obra, sobre as instalações, exemplos e tal. E veja, eu estou falando de antes de 2000, estou falando de 97, 98, tá? Então, isso é um tema que me apaixona já tem muito, muito tempo. E aí, hoje, as instalações elétricas têm a NR18 e a NBR 17018. Vamos lá, nós precisamos entender uma coisinha. A NR18 é um regulamento
A gente chama de norma regulamentadora, mas a gente sabe entender o conceito do que é norma, no termo norma regulamentadora. Tá? Então, mas o conceito técnico que está na IEC Guia, ISO IEC Guia 2, é um regulamento. Isso é obrigatório porque é publicado por uma autoridade, pelo governo. Então, a gente tem 2 regulamentos técnicos que valem para um canteiro de obra: NR18, na seção 21, 18 e 21, e a NR10. A própria NR18 puxa a NR10. Tá? E como norma técnica, nós temos a 5410 e a 17018. O que é a 17018? Ela é uma norma que complementa, substitui ou anula alguma prescrição da 5410. Então, veja, se eu pegar a NR18, ela tem um tantinho de folha assim, só que não faz sentido eu ler a NR18 se eu não ler a 5410, se eu não ler ela dentro da 5410. Então, tem coisas que a NBR 17018 não vai falar. Por exemplo, capacidade de corrente do cabo. Por quê? Porque a 5410 fala e tudo que ela fala serve para canteiro de obra. Então, a 17018 não vai falar disso. Então, nós temos que ter essa coisa bem clara. Para mim ler a 17018, eu tenho que ler em cima das 5410. Tem situação que a NR18 fala isso que está nas 5410 não vale para o canteiro de obra. Tem situação que ela fala no canteiro de obra você tem que fazer tal coisa que é diferente das outras coisas. Por quê? Porque o canteiro de obra tem um risco um pouco maior. Tá? Então, isso aqui são as normas e regulamentos aplicáveis. Aí, nós precisamos entender o que é canteiro de obra, para não fazer confusão. Então, veja, a própria 17018 vai deixar claro que canteiro de obra, ou seja, faz parte do escopo da norma, locais em que se realizam construções novas, naquele local que está fazendo uma construção nova. Reparo, modificação, extensão ou demolição de edificações existentes ou parte de edificações. Obras públicas, aqui obras públicas, é obra nas vias públicas, obra por lá de fora, obra... Tá? Trabalho de terraplanagem e trabalhos similares. Então, isso aqui é o campo de aplicação, é o escopo da norma. Aí, a norma vai falar o seguinte: os seus requisitos, isso está na norma. Aqui, gente, como eu sou muito ruim de desenho de slide, essa coisa toda, o meu sonho é a inteligência artificial fazer isso, porque eu sou muito ruim, e aí é copiar da norma mesmo, não tem o que fazer. Então, ó, porque a inteligência natural não favoreceu. Os requisitos dessa norma, da 17018, não se aplicam aqui, gente. É como se tivesse aspas. Se vocês for olhar na norma, é exatamente isso.
não se aplicam às instalações elétricas de locais administrativos do canteiro de obra. Por exemplo, os escritórios, os vestiários, sala de reunião, cantinas, restaurante, dormitório, banheiro. Então, ela se aplica aos locais que realiza a construção. Mas esses locais de apoio, ela não se aplica. Para esse local, tem que atender a NBR 5410. Por quê? Porque o risco que existe num canteiro de obra é diferente do geral das 5410. Mas o risco que existe dentro de uma sala de reunião, de um escritório que você fez lá de madeirite, ou está dentro de um container, ou alguma coisa assim, é o mesmo risco que a 5410 está considerando. Então, não precisa de nenhuma prescrição extra. A 5410 é suficiente. Uma vez que os riscos e as influências externas desses locais não diferem daqueles dos demais locais da mesma natureza. Então, veja, isso é muito importante da gente entender, porque senão o caboclo vê que a 5410 não falou nada, a 17018 não falou nada de ligação de chuveiro. Ele liga o chuveiro do jeito que ele quer. Não é do jeito que a 5410 manda. A 17018 não falou nada como é que tem que ser um prédio administrativo. Aí ele vai e faz onde ficam os engenheiros do canteiro de obra ou coisa. Aí o caboclo vai e faz do jeito que ele quer. Não é do jeito que ele quer, do jeito que a 5410 manda fazer. Tá? Então, isso aqui tem que ficar muito claro. Ó, a outra coisa, gente, se tem uma coisa, eu sempre brinco o seguinte: tem gente que, quando você pergunta, você se arrepende de alguma coisa? Fala, não, não me arrependo de nada. Não, eu arrependo de tanta coisa, eu fiz tanta coisa errada na vida que. E uma das coisas que eu arrependo é de até os 14 anos não ter lido Machado de Assis inteirinho. Eu só fui entender a importância da língua quando eu comecei a trabalhar em normalização. Então, isso tem 30 anos só. Tá? Então, veja, é muito importante a gente usar os termos certos. De vez em quando eu me trombo com, às vezes, um aluno lá no instituto que pergunta alguma coisa, um colega que, às vezes, usa uma palavra, e aí eu já não sei mais o que é aquilo, como é que eu respondo. Então, um ponto importante: a instalação elétrica não é uma instalação provisória. A instalação do canteiro de obra não é provisória, é temporária. Na minha cabeça, provisório é sinônimo de meia-boca. Tá? Então, por temporário quer dizer uma instalação utilizada por um período limitado de tempo. Isso que é temporário. Então, vamos só analisar uma coisinha. A gente, para morrer de choque, tomando um choque de 127 volts,
para ter uma fibrilação cardíaca, demora ali uns, sei lá, uns 500 milissegundos. Vamos pôr um segundo, vamos arredondar. A obra dura 1 ano. Gente, 1 segundo em 1 ano, ou 1 segundo em 20 anos, em 50 anos, é a mesma coisa. Então, do ponto de vista de proteção contra choque, a gente não pode abrir mão de nada. É até muito pior. Por quê? Porque a gente está num lugar aberto, pode estar molhado por causa da chuva, pode estar. Tem ponta, estrutura, é, brotando para tudo quanto é lugar, então você está num potencial muito próximo do zero, zero mesmo. Enquanto quando você está no escritório, sentado na sua cadeira, você tem, antes de chegar na estrutura onde vai estar o potencial zero, você tem um piso que tem uma resistência, aí depois você tem um concreto seco que tem outra resistência, depois você tem a ferragem. Então, é muito mais seguro. O choque é menos perigoso. E você não está molhado, né? Porque não chove dentro dos prédios. O choque é muito menos perigoso dentro de um escritório de engenharia, do diretor, do que lá no canteiro de obra. Então, o cara do canteiro de obra tem que ter uma instalação melhor do que a outra. Simples assim. Tem que ser mais seguro. Então, por temporário quer dizer uma instalação utilizada por um período limitado de tempo, uma instalação elétrica destinada a necessidades pontuais de duração limitada e que é removida no fim dessas necessidades. Aqui começa a aparecer uns conceitos muito interessantes. Uma instalação elétrica destinada a necessidades pontuais de duração limitada. Então, eu tenho a instalação para fazer uma construção. No final da construção, a instalação elétrica é removida. Olha que coisa interessante. Ela é removida. Então, vamos lá. Principais características de uma instalação temporária. Ela é transportável de um lugar para outro. Móvel, a instalação é móvel, ou seja, ela se move durante o uso. Então, eu tenho 2, 3 torres sendo construídas. Eu tenho uma instalação, estou construindo uma torre, eu pego aquela instalação, levo para outra torre. Mas ela pode andar também dentro da torre. Então, ela é transportável, ou ela é móvel, ou ela é fixa, quando não é transportável nem móvel. Eu fiz um trabalho de consultoria para a construção do estádio Mané Garrincha, lá em Brasília. Eu não lembro exatamente, mas tinha umas 4, 5 subestação no poste, lá no canteiro de obra. Então, veja, aquela subestação no poste era uma subestação, uma instalação fixa. Quando você vai construir um prédio, você pede ligação para a obra. Então, faz um padrãozinho lá de baixa tensão e depois faz a ligação do prédio. Veja. Aí você tira o padrão e leva embora. Ou joga fora, faz qualquer coisa. Então, ela é removida no final.
Isso aqui, gente, ó, ela é removida no final e tudo que eu estou falando. A instalação elétrica temporária para trabalho coexiste com a instalação permanente do local. Então, veja, estou fazendo uma reforma. Eu tenho a instalação elétrica permanente e tenho a instalação elétrica para o trabalho. As duas instalações coexistem e não se misturam. Então, a instalação de trabalho não coexiste com a instalação permanente e não se mistura com ela. Por quê? Porque ela possui qualidades específicas para lidar com o uso para o trabalho e atende aos requisitos gerais, 5410, e medidas de segurança mais rigorosas, 17018. Gente, esse conceito aqui, se não me falha a memória, esse texto, esse conceito, ele não está na 17018. Tá? Isso aqui eu peguei de um documento italiano. Quando saiu a 17018, eu fui dar uma olhada como é que os outros países que já usam baseado na IEC estavam. E aí eu vi esse conceito aqui, essa forma de escrever, que eu achei muito importante. Por quê? A nossa norma é igualzinha, a gente é baseado na mesma IEC, norma italiana, só que está escrito em italiano, não é em português. Um ponto importante é o seguinte: eu fui fazer um trabalho. Quando eu falo a minha empresa foi fazer um trabalho e a gente estava gerenciando, a gente não executa, a gente gerencia a obra. Então, a gente estava gerenciando uma obra industrial, tá? Uma torre de classificação de milho, uma torre metálica de uns 5, 6 andares, e aonde ia desmontar tudo. E aí, o que eu falei? Falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos... Deixa eu mostrar o próximo slide, que fica um pouco mais claro isso. A instalação do canteiro de obra pode ter várias fontes. O que pode ser fonte num canteiro de obra? Por exemplo, um grupo gerador. Quando você faz uma obra na estrada, é grupo gerador, para iluminação, para outras coisas, tudo grupo gerador. Fornecimento de rede elétrica da rede de distribuição. Quando você faz um prédio, você pede energia para a obra. Tem um padrãozinho lá para a obra. Principalmente em reforma, você pode usar a instalação elétrica do usuário como fonte. Por quê? Essas duas instalações, elas coexistem, mas não misturam. Se eu tenho uma instalação elétrica, eu preciso de uma fonte. Então, eu vou dar esse exemplo para vocês dessa aqui. Aí, tinha, eu acho que chegou a ter 3 engenheiros eletricistas da minha empresa lá nessa obra gerenciando. Tá? E aí,
antes da obra, eu falei, vamos acertar como é que nós vamos fazer a instalação. Tudo. Falei, olha, vamos escolher uma tomada em cada andar, tinha umas tomadas industrial lá, vamos escolher uma tomada em cada andar para para ser a fonte. Porque o resto, desligamos tudo, CCM desligou tudo, só ficou. Então a gente ia deixar só uma tomada para cada andar. Teve engenheiro que trabalha comigo, não, mas por que que a gente não pode usar as outras? Eu falei, cara, nós temos que usar uma só. Para organizar isso aqui. Se deixar o cara ligar onde ele quiser, nós vamos perder o controle da situação. E ele não aceitava, eu tive que debater com ele e tal, e aquela coisa, explicar e tal. Aí, depois, estudando isso aqui, num site italiano, essa briga tem lá também. Veja, para mim é muito lógico isso, mas não é intuitivo, que eu não posso usar qualquer tomada. Tá? Eu lembro, por exemplo, eu fui reformar minha casa aqui, a parte de fora, e aí eu falei para o cara, olha, quando você for ligar as coisas, furadeira, essas coisas, serra circular, coisa, usa essa tomada da área de serviço que está aqui e tal. Bom, ele já vinha com aqueles 2 fios e eu já ficava bravo com ele. Falei, põe um plug nessa porcaria aí, não vem com esses 2 fios, não. Aí ele punha o plug lá na tomada, teve um caso desse. E desligava o DR. Punha um plug e desligava o DR. Aí eu estava numa reunião, a mulher me ligou. O fulano está aqui querendo. Diz que não tem jeito de trabalhar por causa desse DR e tal. Ele quer ligar lá no disjuntor do padrão. De jeito nenhum. Se o DR está desarmando, é porque tem merda. A hora que ele ligar lá, ele morre. Você ficou doido? Não, mas ele disse que não tem jeito, não sei o quê. E eu numa reunião e a mulher me tormentando. Aí eu passei a mão, peguei o telefone, liguei para o empreiteiro, subiu, xinguei. Você quer matar o cara lá? Vai lá. Tem um jeito facinho de mostrar para o cara que isso não. Tira o equipamento da extensão e liga só a extensão que derruba o DR. Não precisa de muita coisa. Ah, mas isso aí é incompatível com furadeira. Tira a extensão. Então, isso aí é incompatível com a sua extensão? A extensão está toda bichada. Então, gente, é preciso ter o controle da situação. Bom, deixa eu te interromper e contar uma história que aconteceu comigo também, né? Minha casa tem DR e eu tenho uma tomada na área, na garagem, que eu instalei ali para ligar aspiradoras, essas coisas. Eu nunca faço isso, mas está lá, né? E os caras vieram pintar o portão, né? Que eu tinha mexido no portão, todos os caras vieram pintar. E eu precisei sair, falei, tranquei toda a casa, falei, cara, pode usar a tomada aqui tranquilo. Aí fui, fizemos um negócio, estava eu meio. Quando nós voltamos, estavam os dois sentados, um do lado do outro aqui. Eu falei, o que acontece? Ele falou, né, essa tomada não funciona. Eu falei, como assim não funciona? Não, ela não funciona. Eu falei, a sua instalação, né, tua extensão deve ter desligado alguma coisa. Não, inclusive eu fui lá, já achei lá no fundo uma outra extensão sua, liguei aqui, não funciona. Aí eu comecei a rir, aí entrei, peguei a extensão do cara, peguei uma outra extensão, dei para ele, vim aqui, armei o DR, peguei a dele, cortei e piquei na frente dele. Eu falei, essa extensão você usa para fazer o que você tem que fazer aí. Mas é assim que acontece. Então, salvamos caras. Deixa eu só dar um recado para o pessoal que está aqui. Pessoal, no chat eu coloquei um link para vocês preencherem a lista de presença, tá? É importante que vocês façam
esse preenchimento aí da lista de presença, clica lá no link, é um Google Doc da vida, um Google Form da vida. Então, por favor, me ajuda aí, porque depois eu preciso comprovar isso, tá bom? Segue lá, João. Bom, então, se a instalação temporária for alimentada a partir da instalação permanente do local, deve ter uma fronteira bem determinada entre o final da instalação permanente e o início da temporária. Ou seja, a instalação permanente está sendo usada como fonte, só fonte da temporária. Então, esse caso que eu dei o exemplo da torre de classificação é a tomada. Então, essa tomada aqui é a fronteira. Tá? Ó, 18, agora vamos ver. A NBR 18, NR 18, capítulo 21, 2. As instalações elétricas temporárias, veja que a NR chamou pelo nome certinho, hein? Devem ser executadas e mantidas conforme projeto elétrico elaborado por profissional legalmente habilitado. Veja que profissional legalmente habilitado aqui é engenheiro eletricista. Por quê? Porque vale a NR10, ela chama NR10 e é engenheiro eletricista. Ah, mas o CREA dá... Não, nós estamos falando de NR, nós estamos falando de segurança do trabalho. Se o E caboclo... vale complementar que é o projeto elétrico elaborado pelo profissional, que é o engenheiro, né? O Isso, projeto é para o engenheiro. o projeto do canteiro de obra. Sim. Se o projeto do prédio foi feito pelo civil, se o projeto da casa foi... Aí, isso aí é com o CREA. Agora, o canteiro de obra, o cara do NR18 pode chegar lá e te dar uma multa se não tiver projeto. Então, veja, está muito claro, precisa ter projeto. Gente, como que a gente faz na empresa? Tá? Nós fazemos projeto só industrial. A gente... se você passar lá, Gordo, de um dia, por exemplo, ao lado do aeroporto, você vai ver que tem... Você consegue ver assim, tem uma caixa d'água grandona em incêndio e tem um movimento ali. Ali vai uma subestação. Então, a gente fez o projeto da subestação. Para fazer a subestação, você precisa de um canteiro de obra. Então, na proposta, já está o projeto do canteiro de obra. Já está no escopo. E eu já entrego o projeto do canteiro de obra junto com o projeto do coisa. A gente já dimensiona o projeto do canteiro de obra. Tá? Esse projeto tem que ser feito como, gente? Tem que ser feito baseado na 5410 e na 17018, que determina que as instalações temporárias do canteiro de obra devem ser verificadas e montadas periodicamente. Veja, além do projeto, as normas falam que você precisa verificar esse negócio dessa extensão, você precisa verificar essa coisa. Tá? Então, de vez em quando, tem que verificar essa coisa. Ok? Isso aqui é um projeto de um canteiro de obra, gente. É uma instalação de canteiro de obra. Como é que eu enxergo a instalação de canteiro de obra numa edificação, gente? Eu enxergo ela entrando pelas portas e pela janela. Sabe aqueles filmes que aparece aquelas cobras grandona? É isso. O fio vai indo pela janela, vai pela porta, vai... É isso.
que é uma instalação elétrica no canteiro de obra. Isto aqui é um CCO, um quadro, um conjunto, desculpa, um conjunto de canteiro de obra. Veja, a betoneira ligada num outro aqui. Você pode ter a instalação aérea, por exemplo, ou pelo piso aqui e tal, tá? A gente vai falar disso um pouquinho para frente. Mas isso aqui é uma instalação elétrica de canteiro de obra. Tá? E veja, esses quadros não são absurdos. A gente usou lá na Univap no final da década de 90. A gente chamava isso aqui de quadro stack na época, só stack tinha. Aproveitando a pausa para você tomar, pessoal, nós estamos com 16 pessoas na sala e só metade preencheu a lista de presença lá, por favor. Tá no chat aí, é só clicar no link e preencher rapidinho. São 5 informações aí. E aí nós temos os conjuntos para canteiro de obra. Gente, até bem pouco tempo atrás, os quadros de canteiro de obra era resto de material elétrico velho, tinha pegado fogo, que o cara pregava lá e deixava. Há uns anos atrás foi publicada a norma de conjunto para canteiro de obra. Depois foi publicada a 17018. Hoje, se você procura no Google os quadros para canteiro de obra, você vai achar muito quadro fabricado no Brasil. Há 5 anos atrás, 6 anos atrás, você não tinha essa quantidade. Então, agora nós temos. Alguém pode falar assim, não, mas é caro e não sei o quê. No início dos anos 2000, sei lá, 2003, alguma coisa assim, eu fiquei sabendo que o Pernambuco tinha feito um acordo tripartite, Sinduscom, Sindicato dos Empregados na Construção, e a Secretaria do Trabalho. E tinha obrigado o uso de DR de 30 miliamperes. E aí, eu fui lá ver isso. Como é que era esse negócio? E aí, um amigo meu lá da Siemens, a Siemens organizou isso, ele marcou umas reuniões para que eu pudesse conversar com o fiscal do Ministério do Trabalho, com o Sinduscom, inclusive o Sinduscom, eu almocei lá no Sinduscom, eles tinham um almoço lá, eu fui no dia do almoço, né? O gordo sempre arruma um jeito de filar umas boias assim. Aí era uma mesa grandona, servia o almoço, a turma ia conversando e tal. E eu levei um gravadorzinho para poder anotar, fazer as anotações, as coisas, para não ficar escrevendo. E aí eu fui conversar com o diretor do Sinduscom. E aí eu falei, mas o DR no canteiro de obra, ele não vai encarecer muito o canteiro de obra, a instalação? Ele falou, não. Eu falei, mas o quadro... Não, mas o quadro, a gente usa ele... Eu tenho isso gravado, hein, gente? Se a fita não corrompeu tudo, está gravado. A gente usa ele numa construção e depois nós levamos para o outro. E não sei o quê. Aí eu falei, tá, mas mesmo assim, ele fica mais caro. O cara falou, fica, mas nós não tivemos acidente mais, então ele fica barato.
Aí foi uma terceira pergunta, que agora já não lembro. E o cara soltou outra dessa. Eu falei para ele: olha, isso aqui, se não tivesse gravado, se eu chegasse lá em São Paulo, o povo ia me chamar de mentiroso e que isso aqui era uma conversa de louco. Porque todos os argumentos que eu dei os argumentos que as construtoras em São Paulo dão. E todos os argumentos que você deu os argumentos que eu uso. Então, foi uma questão de conscientização e eles organizaram, só que eles estavam indo um pouquinho mais do que o... Porque, por exemplo, o elevador de carga eles punham DR. Aí eu falei: olha, isso aqui não João, precisa. Não, mas é bom, não sei o quê, tá bom. Então, João, é importante ressaltar que quem estava à frente disso na época era o Maurício Viana, né, que você era o conhece. Viana, era o E, Viana. se não me engano, ele está no grupo, porque ele assinou a lista. Ele não está com o nome dele, mas está por aí. Se ele Eu tiver. estou presente, sim. Ah, você está em OIM. Aí. Ô, Ô, João, acabou. Ué, bom, ó, ele olha, tá quieto aí. olha, em relação ao DR, foi justamente quando eu era o coordenador do CPR de Pernambuco. Certo? Isso. Na realidade, foi eu e mais um auditor fiscal que brigamos e conseguimos colocar isso tornar obrigatório no estado de Pernambuco. Isso. Pois é. Ainda bem que você não falou mal dele, né, João? Nossa, como que eu não falei nada? Ó, Não, obrigado por você me você está defender. falando e eu estou vendo aqui a lista de Você que presença. foi o O Maurício está coordenador aqui. da NR18, Fui o dessa versão coordenador aqui. da NR18, né? Isso, Coordenador nacional. isso. E a parte de instalações elétricas temporárias foi eu e o Silmar, que estão também aí, que escrevemos. Então. Pois O é, Maurício, e teve muita participação de Beda Bacoqueba também, né? da A saudoso Beda, Beda. certo? O Beda que liberava os canteiros para a gente. Pois Era. é, olha que legal. Aí, pessoal, vocês estão vendo que a turma que está aqui não é fraca, não, né? Legal, Maurício. Bom ver que você está por aqui Pô, também. bom ver. Ah, obrigado. Joia. Fica à vontade. Vai Bom, lá, João. Você tem então, mais 15 minutos, tá, João? tá bom. Então, o conjunto para canteiro de obra, o quadro de canteiro de obra, então, ele pode ser fixo quando não é transportável ou móvel. Então, se ele não for nem transportável, nem móvel, ele é fixo. Pode ser transportável ou estacionário, a mesma coisa. Quando o aparelho é movido, transportado de um lugar para outro, desligado, sendo novamente ligado e permanecendo parado no outro local. Então, esse é o estacionário. Você desliga, muda ele de lugar, mas desligado. E o móvel é aqueles robozinhos que você trabalha com eles, transportando ele, o aparelho se move durante o uso, por exemplo, na mão do operador, com o cabo de alimentação conectado, ou seja, energizado. Então, você tem esses três tipos de quadro. Gente, eu tenho uma posição. Isso estava antigamente, lá em 1998, na IEC tinha isso, depois sumiu da IEC. Eu, particularmente, acho muito importante esse conceito. Tá? Então, ele não aparece mais porque ele não está na IEC. O equipamento, o quadro fixo, o conjunto fixo,
Ele pode até ser de material metálico. O único que não pode ser de material metálico, gente, é aquela caixa de medição. Eu até já escrevi um artigo falando sobre caixa de medição metálica para qualquer situação, tá? Casa. Caixa de medição metálica não tem nenhum item na 5410 que eu possa falar. A medida de proteção se aplica a isso, para choque. Tá? E eu terminei falando que ou as concessionárias não entendem nada de proteção contra choque, ou elas não estão ligando para o consumidor. Esperava uma enxurrada de gente xingando, ninguém reclamou. Hoje a gente já tem muita caixa de plástico. Aí para fora é tudo de plástico. A menos nos Estados Unidos, que eu não sei como que é, mas o resto, a maioria é plástico. Esse aqui até dá para ser metálico, eu prefiro de plástico. Esse aqui, gente, não poderia ser metálico, mas nem a pau. Porque esses cabos, você movendo essa encrenca aqui, você tem chance de quebrar o fio terra, você tem chance de romper uma conexão do fio terra. E aí a garantia da proteção contra choque é a carcaça de plástico, ou seja, o material classe 2. Então, isso aqui são os CCOs. Aquilo que a gente via lá era figura. Aqui não, aqui é foto mesmo, tirado de site de fabricante. Tá? Eu só não peguei de fabricante nacional porque o cara não. Senão, por que você pegou de fulano, não pegou o meu, o outro, não sei o quê, aí vira aquela coisa. E isso aqui é italiano. Vocês já viram que eu gosto muito da normalização italiana, espanhol e francesa. Basei muito nesses 3. Então, isso aqui, gente, é CCO, mas se você procurar aqui no Brasil, tem a mesma coisa. A mesma coisa. O que tem aqui é muito parecido, muda uma coisinha ou outra. Tá? Aqui a gente tem um item, gente, que a norma permite alguma flexibilidade. E a gente precisa entender como que é uma linha elétrica num canteiro de obra. Então, vamos lá. A primeira coisa, gente, dadas as características dos ambientes muito agressivos e em frequente modificação, então, o cara está lá com uma lixadeira, uma coisa, aí ele leva para uma sala, leva para outra, o fio vai, volta, vai. Linhas móveis devem usar cabos unipolares ou multipolares. O que é isso aqui? Nós estamos falando de cabo de 1 kV. Não pode usar o cabo de 750 volts. Vamos simplificar aqui para facilitar a vida. Os quais possuem cobertura, guarda essa palavrinha mágica aqui, cobertura, para proteger a isolação de agressões mecânicas e químicas. Qual cabo eu posso usar? Esses 2. Esse aqui não está fácil achar esse cabo, tá? Ou, como alternativa desse, seria melhor esse, mas como não está fácil, ou, como alternativa, o 7286 e o 7288, que esse aqui é o KV comum. De novo, aqui, a mesma coisa das 5410.
Como a 5410, os cabos em conformidade com a NM 247-5, que cabo é esse? É o PP. Estão proibidos de ser usados em canteiro de obra. É proibido usar o cabo PP. Muito cuidado, gente, com a interpretação do que eu estou chamando de cabo PP. Isso aqui não é cabo PP, isso aqui é um cabo unipolar. O que é o cabo PP? É o cabo unipolar ou multipolar, que é feito para ligação de equipamento. É esse que a gente tem na bateria de notebook, no fio do ventilador, isso que eu estou vendo aqui, para extensão, para ligar a extensão. Esse cabo é 500 volts. Por isso que eu quis frisar que é um KV. Tá? Aí você vai falar, mas por que não pode? Esse cabo não é anti-chama, ele não é feito para instalação elétrica, ele é feito para equipamento. Então, você tem que usar o cabo unipolar e o cabo multipolar. Gente, um canteiro de obra, como eu falei para você, a instalação está para o chão, está para o... Então, esse dispositivo aqui, ele é muito importante para ficar nos locais de passagem, para você não passar em cima do cabo. Então, a norma fala que nos locais de circulação e tal, você tem que pôr uma proteção especial. É isso aqui. Isso aqui hoje você compra no Mercado Livre. Você não põe se você não quiser. Você compra isso no Mercado Livre. Uma forma, lembra que eu falei para você? Para mim, a instalação elétrica está entrando. Isso aqui é um suporte para você fazer a linha elétrica. Estou apontando para um outro lugar aqui, gente. Você fazer a linha elétrica, do canteiro de obra. Aqui está a linha permanente, aqui está. E aqui está do canteiro de obra, Então, você tem uma forma de fazer que não é tão rígida quanto a 5410. Tá? Vou estourar uns minutinhos só para não perder o costume. Tá, deixa eu só falar mais uma vez, relembrando o pessoal, tem a lista de presença, tá no chat aí, por favor. Gente, lembra que eu falei para vocês que a 5410 é uma norma de requisitos gerais. A 17018 é uma norma para requisitos particulares, é assim que chamam, ou específicos. Tem algum lugar que chama de específico também. Tá? Então, proteção contra choque elétrico. Nós temos proteção contra contato direto. O que a 5410 fala? Ela fala assim, nós temos 2 tipos de proteção contra contato direto. Ela não chama isso aqui de proteção total, tá? Eu que chamo. E não é invenção minha. Essa ideia do Cotrim, e eu acho ela sensacional. Proteção parcial, a 5410 e a 14039 chama, mas total não chama. Mas eu faço essa divisão pegando a ideia do Cotrim. Então, proteção total, nós temos isolação das partes vivas e proteção por meio de invólucro ou barreira. Proteção parcial, interposição de obstáculo e colocação fora de alcance. Qual que é a diferença entre barreira e obstáculo? Barreira é IP2X. Quando você tem na sua casa aqueles quadros que tem aquela tampa e tem só a alavanca do disjuntor assim de fora. E o resto está tudo fechado. E para você arrancar aquela tampa, você tem que ir, por exemplo, daqui de casa,
Você tem que ir com a chave de fenda de um lado, com a chave de fenda do outro e puxar os dois de uma vez só. É um quadro da Siemens, Simbox. Você tem que puxar os dois de uma vez. Isso é barreira. Obstáculo é quando você põe ele só tampando o barramento. Se eu enfiar a mão por dentro, eu consigo colocar a mão no barramento. Se eu conseguir. Então, isso é obstáculo. Gente, no canteiro de obras está proibido esse tipo de quadro. Os quadros têm que ser desta forma só. E aqui é a isolação de cabo, ou seja, por contato direto, só isolação das partes vivas e barreiras. Está proibido, está escrito lá, está proibida a proteção. Tá? Então, isso aqui está proibido. Então, veja, isso aqui é um caso em que a norma chega e fala, ó, nesse caso aqui, você não pode usar. Então, veja, o que a norma fez? Ela cancelou uma parte da 5410. Por quê? Por causa do perigo. Aqui, gente, é pedreiro, é eletricista também, mas é encanador, é o cara que faz telhado, é todo mundo mexendo lá no quadro, ligando, desligando disjuntor. Então, ele não pode ter acesso a esse tipo de coisa. Ele tem que ter uma proteção. Contato indireto. Então, vamos lá. Circuitos que alimentem tomada de corrente ou equipamentos móveis ou portáteis com corrente nominal igual, menor ou igual a 32 amperes. A norma determina que estes devem ser protegidos por DR com corrente diferencial residual nominal igual ou inferior a 30 miliamperes. Ou ser alimentado por extra baixa tensão, selve ou pelve, ou usar separação elétrica individual. Gente, isso aqui está na 5410, é igualzinho. Menor do que 32 amperes para área externa ou molhada em uso normal. Gente, canteiro de obra chove, tudo é molhado. Então, isso aqui está na 5410. E maior do que 32 amperes? Maior que 32 amperes é seccionamento automático da alimentação. Pronto. Agora, e no canteiro de obra? Circuitos com tomadas de corrente nominal superior a 32 amperes, convém utilizar dispositivo de proteção à corrente diferencial residual. Então, veja, o que a norma fez aqui? Ela obrigou? Não. Mas ela criou uma prioridade na adoção das medidas. Então, veja, convém utilizar dispositivo de proteção residual. Ou, alternativamente, então, veja, dispositivo de proteção à sobrecorrente, desde que seja atendido às condições de seccionamento do 5124, que é a parte de seccionamento. Na 5410, só está isso aqui. Agora, aqui está, primeiro convém, ou seja, a prioridade é de DR e alternativa. Aqui só tem uma coisinha diferente que você tem que tomar cuidado com esse trem, gente. Isso aqui é uma encrenca. Até na comissão, de vez em quando, dá briga esse trem. Olha a diferença do texto da 5410,
da tomada maior que 32 e tomada menor que 32. Ó, convém utilizar dispositivo de proteção à corrente diferencial residual. Ponto. Ser protegido por dispositivo DR com corrente diferencial residual igual ou inferior a 30 mA. Ou seja, para 32 não precisa ser 30 mA. Alguém pode falar assim, mas espera um pouquinho, 30 mA é para choque, 300 mA é para incêndio. Não é isso. Não é isso. Eu posso ter um disjuntor com corrente com DR de 5 amperes, 5 amperes, não estou falando miliamperes, não. E eu usar para proteção de contra-choque. O grande problema é que a gente não tem claro esse conceito de seccionamento automático da alimentação, que está no 5124 da 5410. Como a gente não tem esse conceito, a gente fica falando que DR de 30 mA, DR de 30 mA é proteção adicional, aí tem que ser DR de 30 mA. Proteção contra contato indireto pode ser DR maior que 30 mA. Então, vê, nós temos 3 níveis de proteção contra choque: proteção contra contato direto, proteção contra contato indireto e proteção adicional. Proteção adicional tem que ser DR de 30 mA, não tem discussão. Proteção contra contato indireto, por seccionamento automático da alimentação. Pode ser disjuntor, pode ser fusível, pode ser... Gente, se eu tiver um motor de 300 cavalos numa indústria, não vai ser DR de 30 mA. Então, quer dizer que esse motor pode matar? Claro que não. Vai ser disjuntor ou vai ser fusível. E eu vou ter que fazer a proteção contra choque com disjuntor ou com fusível. O grande problema é esse. Alguém pode falar, espera um pouquinho. Eu já assisti uma palestra sua, da Siemens ou da Schneider, que você falava que 30 mA era proteção contra choque e 300 mA era proteção contra incêndio. Gente, me põe numa sala com 150 pessoas. Tem eletricista, tem engenheiro, tem pedreiro, tem pintor, tem aquele que quer virar eletricista. Tem... Se eu falar um negócio desse lá, amanhã o cara está falando que eu falei que na tomada não pode, não precisa ser DR de 30 mA. Amanhã ele está falando isso, simples. Simples assim. E aí, então, eu tenho que falar para ele dessa forma, porque não está errado também, mas não é a história inteira. Agora, quando é só um pessoal que entende, se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, se você entrar no... Aqui não pôs o YouTube. Tem um YouTube que é o YouTube da Miômega. E tem o vídeo que eu mais gosto, porque eu sou apaixonado por proteção contra choque. Chama Para que serve o fio terra? Lá eu estou explicando direitinho essa coisa. Tá? Verdade. E eu já assisti. É. Já é antigo Então, esse vídeo, né? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, quiser entrar em contato com nós. Legal. E se quiserem fazer algumas perguntas, está aberto para Quem fez perguntas. pergunta? Não, ninguém fez, mas de qualquer forma, Tá. está aberto aí se alguém quiser É. comentar alguma coisa ou fazer perguntas. E lembrando que ainda temos aí
Tem mais 3 que faltam, 2 ou 3 que faltam preencher a lista lá. Fiquem à vontade. Jefferson, quer falar? Fique à vontade, se abriu. Tem uma pergunta. Essas instalações provisórias ou temporárias, ou seja, sei lá como é que dá para chamar, por exemplo, Temporária. Não me chama de provisória, que é 2 coisas que me dá urticária. É falar bitola e instalação provisória. Nossa! Falou bitola da urticária. E instalação provisória também. Vamos lá. vamos de temporária, então. O que é considerado, por exemplo, esses acampamentos, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul tem bastante a Semana Farroupilha, né? A semana do Dia do Gaúcho, que na verdade é o mês do Gaúcho, É o meio do gaúcho. acampado lá e fazendo churrasco e carreteiro e não sei o quê. E aí fazem aqueles galpões, aqueles tipo uns quiosques ali, uns negócios assim, só para aquele período. Isso é o quê? É uma instalação provisória? Isso é o canteiro de obra? Está na Não é 54 provisório, pelo amor de Deus, temporário. temporada. Só Quem que manda não é nessa casa aí? A 5410 é quem? então vamos lá. Não é uma instalação de canteiro de obra, tá? Mas é uma instalação temporária. Você tem, por exemplo, outro tipo de instalação temporária que você tem é as feiras. Você está tendo a FEICOM aqui em São Paulo agora. Os estandes, aquilo tudo é instalação temporária. Então, o que acontece? Existem normas IEC para todas essas coisas. Para camping, também é instalação temporária, tem norma para camping, tem norma para locais de exposição. Então, essas normas vão sendo elaboradas pelos próximos anos. Agora nós estamos meio enroscados com a 5410, mas elas vão sendo elaboradas. Mas Eu hoje acho que é, já hoje é a começou. 5410, né, João? Hoje é para esses ambientes. Hoje É a é a 5410. 5410. Tanto é que no escopo da 5410 ela fala ambientes Isso. temporários, É. campings, marinas, Isso. Mas vai trailers e outras sair coisas. norma específica para Vai. essas também, Sim. tá? Mas hoje é só 5410. Sabe? Beleza. Mário queria fazer alguma coisa? Ou Maurício abriu o microfone, fica à vontade. Oi, João, tudo bom, né? Maurício, se você puder até contar alguma história para nós não. aí da NR10 e coisa, fique à vontade aí. Não, eu na realidade, eu e o engenheiro Silmar, que está participando da reunião aí, da explanação sua, muito bom, que eu sei que eu te conheço há muitos anos. Nossa, tem. Nós estamos escrevendo não é um livreto, mas é um manual, uma RTP sobre energias renováveis. Pô, interessante. Certo? E tudo voltado para prevenção de risco de acidentes. Tá. Eu te pergunto, na parte de energia eólica, as fontes de energia eólica, mesmo na instalação, ela já tem que estar aterrada, né? Um aterramento não é provisório, já é um aterramento definitivo, né? Não, lá é definitivo. Certo? E outra, na própria fundação, né? Isso, e pode ser que você precise de um pouquinho mais. Aí você faz uns anéis em volta assim. Entendeu? São de passo, né? Pode ser que você precise de um pouquinho mais. Fazendo estudo. Só para. Aí você começa pela fundação. Agora, só para contar uma história, uma história mesmo. Em relação a quando nós implantamos o DR aqui em Pernambuco, nós tínhamos mais ou menos anualmente em torno de 7 a 10 mortes anuais por choque elétrico. Certo? Inclusive, que eu trabalhei muito foi com o Josildo, da Siemens. Isso. Estava falando. Meu amigo Josildo, eu falo com ele de vez em quando. Eu converso também com ele.
E o que aconteceu? Quando nós colocamos, tornou obrigatório em todos os canteiros de obra o DR, na verdade, ocorreu um acidente Isso. fatal por Olha choque isso. elétrico. Porém, não era uma empresa, certo? Era uma gata que estava prestando Olha isso. serviço. Certo? Mas outra coisa, nós reduzimos em muito os acidentes por choque elétrico em canteiro de obra. A Paraíba também fez um trabalho muito bom, Sim. certo? Que reduziu a zero, numa época lá atrás. Certo? Então, na verdade, nós começamos. Paraíba, Rio Grande do Norte também nós começamos a fazer muita coisa. Certo? Então, assim, o DR, eu falo que tem a história do DR que começa em Pernambuco, Sim. a tornar obrigatório. Certo? E o Exatamente. que nós fizemos na NR18? A BNT já falava, né? Mas vamos tornar obrigatório. Aí nós Sim. incluímos na NR18. Tá? O Silmar aí e tal, que pode comprovar. Certo? Então, logicamente, eu pedi apoio de você, você, o Edson, tal. Eu conversei, em algum momento eu conversei com vocês, certo? Para a gente colocar, se eu podia colocar isso tudo, né? Mas a outra coisa, Exatamente. foi um sucesso e outra coisa, serviu a nível nacional. Sim. E é excelente estar no regulamento, porque a Sim. NR18 ela é um regulamento. A E é obrigatório. 17018 ela é uma norma. Então, estar no Complementar. regulamento dá um peso muito maior do que estar na norma. E pode ser fiscalizado Sim, pelo Ministério do Trabalho, né? E aí você diretamente. consegue, você Sem tem a discussão. jurisprudência, né? Sem discussão. O cara vai no item que está É, lá e mete uma multa. Se você coloca a multa porque está na norma, aí cabe recurso e tudo. exatamente. Agora, não, quando está no regulamento, não Um cabe recurso. abraço. Está escrito lá. Então, foi excelente a Ô, ideia. João, só coisa rápida. Mas eu comecei a estudar sobre DR, foi em 1992. Nu. Nem existia fábrica no Brasil. Era o FI da Siemens. Era o... Eu fui fazer estágio. O cara falou: você é doido. Pois Você é é. doido. Mas aí, depois 92. de 4, 5 anos, nós conseguimos. Essa história de DR aqui em Pernambuco, ela tem um certo pecado também. O fiscal do Ministério do Trabalho, que não tem uma formação, não todos, óbvio, ele chega e encontra motores, João, de 300 cavalos, e ele diz, mas não tem DR. Aí você até que explicar a ele, calma, não é bem assim. Sim, Eu não é tive um todos. cliente que foi exigido DR nos motores de grande potência. Aí, depois de conversado, entendido, a coisa volta. Mas é muito forte na cabeça. Aqui o cara chega, cadê o DR? É a primeira coisa. Eu fui visitar um canteiro de obra que o elevador estava no DR. Isso não é, a norma não obriga o elevador. E não é O muito elevador estava saudável, no né? DR. Mas veja, isso é a mais, a mais. Mas Agora, a exigência não, né? eu sempre, quando fazia palestra, eu falava, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês sabiam que tem um estado no Brasil que é obrigatório o uso de DR em canteiro de obra, tal. Qual estado que é esse? Todo mundo. São Paulo. Não. Vai sim. Minas, não. Aí eu tinha uma Xerox, ô Maurício. Uma Xerox, não, uma cópia que ficava no PowerPoint do acordo tripartite lá. É, Aí eu falei, vou mostrar para vocês. Lá no Pernambuco. foi. Outra coisa, aproveitamos também que nós tínhamos aqui a presidente do sindicato dos trabalhadores era muito combatente, brigava, qualquer coisa ela brigava. Mas nesse ponto nós conseguimos, juntamente com ela e os empresários. Aí está no acordo, certo? Foi excelente. Não. A conversa com o caboclo lá do Sinduscom, dos diretores, eu falei, isso é conversa de maluco. O que eu estou falando aqui é o que o pessoal de São Paulo, as construtoras falam, o que você está falando é o que eu falo. É conversa maluca. A conversa do Sinduscom de lá e do Sinduscom de São Paulo não tinha nada a ver naquela época. Legal. Ok, meus caros, acho que
conversamos aí. Mário, quer conversar falar mais uma coisa ou só Não, só complementar? dar um abraço em vocês. Foi bom estar aí junto mais uma vez. Então, também foi Quando vier ótimo. por aqui, vamos de novo ao Gil. Em junho, nós estaremos aí. Começo de junho, estamos com a Bracopel por aí. Aí vamos tomar. Ah, é, Wagner? Já tem programação, Recife? acho que é 9 e 10, 9 e Recife? 10 de junho, se não me engano. Recife? Exatamente. Já estaremos por aí. Você Ou é vem, 9 e João? 10 ou é 10 e 11. Vamos lá, o João não está programando, mas se quiser ir, vamos embora. Vamos fazer um encontro de eletricistas lá com o pessoal, Rapaz, pela Bracopel. pode ser uma ideia. Vamos lá. Ok, Eu meu tô com povo, eu saudade queria... de ir para Recife, comer uma carne de Exatamente. bode. É Nossa, aquela carne de bode no Entre Amigos, não Entre é? amigos, entre amigos. Entre amigos o É, bode. Esse é meu bom. Deus do céu! Aquilo é Ali bom é bom demais. demais. Mas tranquilo. Fala, Domingos, quer falar alguma coisinha? Fica à vontade. Eu queria aqui destacar o trabalho que foi desenvolvido aqui por João, por você, Edson, e a feliz contribuição de nosso amigo, que é mineiro, mas já está enraizado em Pernambuco há muitos anos, e que tem uma base importante na história da Fundacentro em Pernambuco, que é o Viana. Maurício, um abraço para você. Parabéns Pois pelo seu trabalho, Maurício Viana. Outro dia desse ele estava na Politécnica correndo para escrever o resultado do mestrado dele, e aqui a gente está consagrando esse êxito de Pernambuco. Foi muito boa a aula de hoje, muito feliz, foi bem ilustrada. João, parabéns, você é muito didático e foi excelente esse encontro. Um abraço bem grande, sucesso a todos. Legal, Eu não Domingos. sabia que o Maurício era mineiro, não. Ele é. Sou. Não, mas outra Uai, coisa. Eu já estou há 35 anos aqui em Pernambuco, né? Então eu sou É. pernambuqueiro. não. Ele já falou Xen. Ele já falou Xen. Cara, eu estou há 43 em São Paulo. Aí, ó, tá vendo? E eu estou andando por esse Brasil há 25. Eu cheguei em 82. Tô no Sarto, mas estou há 25 anos andando pelo Brasil. Hein? E Pessoal, ainda muitíssimo continua- obrigado. E Fala, ainda vai. continua falando do trem, né, João? Não, você Junto precisa ao ver trem. os netos. Como é que eles ficam doidos? Eu falo assim, pega esse trem para mim aí, fulano. Não, eles ficam olhando assim, vou, mas isso é um trem. Agora eles falam, vô, tudo é trem, né? Tudo Tudo é é trem. trem. Eu descobri outro dia, tudo é trem, menos trem. Trem é Menos outra trem. coisa. Gente, Legal, um pessoal, abraço, foi boa ótimo. noite para vocês. Boa noite para vocês. Foi ótimo estar com vocês aqui. É um grande prazer. Esse foi um bate-papo, né, uma palestra sobre o assunto da NR18, aí, que é canteiro de obras, instalações elétricas em canteiro de obras. Para o meu amigo João Cunha, aí, obrigado, João, pela oportunidade. Esse é um patrocínio do CREA São Paulo, né? É um trabalho que o CREA faz. O CREA hoje tem algumas diretrizes, e o CREA São Paulo é muito forte nisso. Fiscalização e capacitação. Então, esse contribui aí pela Associação de Engenheiros Agrônomos Arquitetos de Salto. Eu agradeço você e a turma toda aí, tá bom? Grande abraço, pessoal. Uma boa noite para todo mundo. Nos Até encontramos. mais. Quem está em Salto, na semana que vem, nós temos um evento presencial sobre saneamento aqui em Salto, no CEUNSP. Quem é de Salto ou da região, está convidado. Quem estiver longe e quiser vir para Salto, fique à vontade, estamos juntos também. Abraço, pessoal. Boa noite para todo mundo. Até lá. Até mais. Boa noite. Boa noite a todos. Um abração aí para você, João. Até mais. Para você também. Mário, Edson, todos aqui. Um abração. Até mais. Outro abraço.